Olá pessoal, boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande aqui receber vocês, os nossos pastores da Igreja Evangélica da Paz. Nessa noite maravilhosa aqui, a gente vai estar falando um pouco sobre a família, né? A gente tem percebido que muitos casais têm passado por crise, têm se separado. No ano de 2022, saiu dados do IBGE que os casais estavam mais se separando do que casando. E isso aí está se tornando praticamente, no meio de uma sociedade de pouca instrução, está se tornando aí como se fosse normal, comum, né? Vou usar até a palavra agora que o pastor Cláudio Duarte sempre fala, o Lapeta, ele não tem família, e a intenção dele é destruir a minha, a de vocês, né? Então, vamos falar um pouco aqui sobre família, e nada melhor do que um casal exemplo, um casal que eu admiro muito do fundo do meu coração. Amém. E sou muito grato pelo que já fizeram também com a minha vida, com a minha família, Amém. né? E de muitas outras famílias que a gente conhece. Então, Amém. queria falar um pouco com vocês aqui, no sentido, quando os casais estão em crise, aonde que eles devem recorrer? Com quem? Amém. Olha, primeiro quero agradecer a oportunidade, agradecer o pastor Adeilson, agradecer Betel Music, agradecer o Estúdio Betel. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui nesse podcast. Olha só, realmente a família tradicional tem enfrentado problemas hoje em dia. Você nos apresentou agora um dado, mas eu vou apresentar um outro dado também alarmante. E que, assim, do meu ponto de vista, é muito preocupante. Nós temos quase 1 milhão de presidiários no Brasil. Desses 1 milhão, a estatística aponta que 60% é desviado, filho de mãe evangélica ou pai evangélico. E isso nos dá um demonstrativo, nos aponta, mostrando que realmente a família ela é alvo do contra-ataque do inimigo. Só que a gente não vai transferir para o inimigo tudo, porque tem uma hora que ele mesmo vai dizer assim, ei, eu já não tenho mais nada a ver com isso. Né? Então é questão nossa, de nós termos aqui, olha, deixa eu mostrar. Aqui como base. Temos a palavra como base. Por muitas vezes nós não temos a palavra como base, não temos ela como alicerce. Então a quem recorrer? Um casal que ainda não conhece a Cristo, um casal que ainda não conhece os princípios da palavra, é muito bom que ele busque um aconselhamento com outro casal que conhece a palavra, que vai poder dar uma instrução mais clara. Porque quando nós estamos passando por problemas, geralmente nós ficamos ali meio que anuviados, os nossos olhos parece que não enxergam saída. E uma pessoa de fora que vai poder trazer um conselho bíblico, vai poder trazer um conselho com base na palavra de Deus, essa pessoa que está do lado de fora vai ser de grande ajuda. Ela vai poder ali ser de grande auxílio para aquele casal que, com certeza, ninguém casou pensando em se dar mal. Ninguém casou pensando em fazer do cônjuge o inimigo. Não. Todos casaram com boa intenção. Mas é que no decurso da caminhada vão aparecendo as diferenças de temperamento, vão aparecendo as diferenças culturais, a bagagem cultural que cada um trouxe. E ninguém casou assim pensando, eu vou fazer desta pessoa meu inimigo. Não, pelo contrário, se amavam, se amam e às vezes até não entendem porque acontecem algumas coisas. Eu acho que antes de que aconteça
algo pior, é bom procurar um casal para aconselhar. Lá em nossa igreja, nós temos esse costume de poder aconselhar famílias. Veja bem, família é projeto original de Deus. Deus não fez a família para dar errado, mas é nós que às vezes, com aquele ditado antigo, enfiamos o pé na jaca, né? Então, de forma bem resumida, procure conselheiros, procure um casal para mentorear, que vai apresentar um projeto de vida para você, para o casal, para a família. Amém? Porque às vezes o casal envolve também até os filhos, né? Quantos Uhum. chegam em nossa igreja, estão com filhos adolescentes, o casal está passando por um problema, está refletindo nos filhos, os filhos já estão recebendo o peso daquela consequência, daquela angústia, do atrito do casal, dos problemas que os casais passam, né? Porque o filho, a filha, na adolescência acaba sentindo, né? Acaba sentindo. É, teve acho que uns quatro, acho que uns 6 anos atrás, mais ou menos, a gente fez um estudo muito intenso numa congregação que a gente participava e tinha um estudo como tratar, como cuidar dos filhos da criança e como lidar com os filhos adolescentes. Era totalmente diferente um do outro, né? E apóstola, geralmente eu sei que existe muitos casais na nossa igreja que constantemente vocês estão aconselhando. Uma situação assim que chamou bastante a atenção da senhora, digamos, de um casal que foi se aconselhar com a pessoa errada. O conselho é, é algo que é algo sempre sábio, mas o problema é que quando a gente faz aquilo que no Salmo 1 diz pra gente não fazer, que é sentar na mesa de gente errada, que eu vi gente errada, dá ruim, sempre dá ruim. Então, às vezes, as pessoas, até por não ter aquela intimidade com Deus, ao invés de indicar o caminho do Senhor, vai indicar o caminho do emocional, tipo, tu tá chateado, então pula fora Larga, do barco, larga. entendeu? Então vem conselhos, assim, às vezes para a pessoa ir pelo lado errado, tipo, vai pelo teu sentimento e às vezes não olham o fato de às vezes o egoísmo tá imperando ali. E o que a gente tem visto bastante é que geralmente casais em crise geram muitos filhos problemáticos. Entendeu? É sério isso. Quando ele tá pequeno, você ainda não percebe. Mas a criança ela vai crescendo no meio de um lar, com os pais só brigando, com os pais só discutindo, sem ter afinidade, sem ter. Não é família. Então a criança ela cresce com muita revolta no interior. Então aí às vezes a gente tem que aconselhar pais já com um filho adolescente que agora que foram prestar atenção, eu poderia ter olhado para o meu filho. E aí às vezes só está buscando quem tem razão, eu, enfim. E aí os filhos ficam às vezes de lado e tem acontecido muito isso, pastor. Teve um- Infelizmente, eu penso que o mundo está correndo para um lado muito egoísta. Cada vez é muito eu. E por isso que muita gente fala, a família está indo em falência. Mas não é, o problema é que a gente, ao invés de amar com o amor de Deus, a gente está fazendo aqui, na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, da nossa vida, muito aquela visão egoísta, não olhando para um todo. E acaba que, se a gente for por esse lado, a gente vai plantar egoísmo, vai colher egoísmo e vai ter uma vida com muita coisa ruim. Há um tempo atrás, a gente participava na liderança lá da igreja de casais e
teve um dos relatos que uma vez me chamou bastante atenção, né? Tinha um casal que estava em crise e esse casal ele estava se aconselhando justamente no trabalho, um dos cônjuges, com uma outra pessoa que também era separada. E devia ser bem ferida também, né? Né? E aí a pessoa fala, rapaz, tu é jovem, larga esse traste, né? Tu consegue coisa melhor. Quer dizer, olha com quem que a pessoa estava se aconselhando. Olha com quem ela estava buscando ajuda. E isso pode gerar... porque o ser humano ele gosta de facilidade, né? Então, aquilo que é mais fácil e aquilo que está mais ao alcance ou mais prático para ele, ele gosta da facilidade. Quando você encontra alguém que te apresenta um caminho só de facilidade, você vai ser... de forma geral, o ser humano é tendencioso a ir por aquilo lá. Não, eu já estava querendo mesmo tomar uma decisão errada, ou eu já estava querendo mesmo fazer algo errado, então uma pessoa gosta, não, gostei deste conselho. É aquela pessoa que, ao invés de fazer o certo, procurar a pessoa certa, procurar... Porque ele já sabe também, se eu procurar tal pessoa, vai acontecer o seguinte, essa pessoa vai falar o que eu não gosto. O que eu não quero ouvir. Isso. Vai falar o que eu não quero ouvir. Na nossa congregação, tem também esse aconselhamento. E se as pessoas que estiverem passando por situações e quiserem nos procurar, quiser procurar a nossa congregação, quais são os dias que a gente pode estar recebendo esse pessoal para aconselhar? Nós abrimos agora, foi até uma sugestão da apóstola Suzana, começamos agora quinzenalmente o gabinete pastoral, aonde sempre vai ter geralmente 6 a 8 casais nas quintas-feiras. É uma quinta sim, outra não. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui no podcast, né? Na quinta que vem, lá na sede, lá na central, nós vamos ter mais ou menos 8, 9 casais fazendo aconselhamento. Então, quem chegar lá vai ser aconselhado. Vai ser direcionado para uma das mesas de um dos pastores da equipe pastoral. Que então nós estamos tendo quinzenalmente uma quinta sim, uma não, né? Uma sim, uma não, a noite do gabinete pastoral, para a pessoa ir lá buscar aconselhamento. Então, você que é da nossa igreja e mesmo não sendo da nossa igreja, quer um conselho, nós estamos lá. E, assim, o que a gente aprendeu nessa caminhada e a gente observamos que os maiores casos de separação de casais, quando a gente parava para perguntar, mas por que vocês estavam brigando mesmo? Nem eles sabiam. Era por uma camisa em cima de uma cadeira, uma toalha molhada numa cama, pisou com um sapato sujo dentro de casa. Era só coisa boa. Tá, então vocês vão separar porque ele pisou com a sandália agora dentro de casa. É isso aí, o resultado agora é separar e vai resolver. Sabe o que é, pastor? É que, assim, uma das principais artimanhas de Satanás é fazer com que as pequenas coisas, as pequenas dores se transformem em rancor. É forte, hein? Quando ele consegue isso, há uma vida paralisada. Um casamento é desfeito. Porque a partir do momento que eu fico amargurado, quando uma dor se transforma em amargura, prejudica a saúde, prejudica relacionamento, prejudica produtividade. Você não consegue concentrar, você não consegue... Quando Satanás consegue isso, e isso, vamos colocar assim, é uma das armas mais fáceis dele utilizar. E é o que ele mais tem feito. Então, pequenas coisas, pequenas dores, que passam, como diz o sábio, né? O choro, ele pode durar uma noite, né? Uma noite. Mas se passa disso, vira rancor, pastor. A vida começa a ficar bagunçada. E aí, o que acontece?
Aí começa a vir mais coisas. E aí acaba que as pequenas coisinhas começam a aparecer coisas grandes. E o que que a gente tem que fazer? Eu sempre falo muito isso porque eu trabalho muito com cura interior. A gente precisa aprender a entregar as coisas a Deus. Eu vou lhe falar um conselho que o apóstolo Eduardo, que era o discipulador do papai, ele dava para os casais. Ele dizia assim, que se você criar o hábito de toda noite sentar com a sua esposa, ele dizia que ele fazia isso com a esposa dele. E o engraçado é que os filhos nunca viram. E ele já, eu me lembro dele já como velhinho. E os filhos nunca tinham visto eles brigarem. Eles até faziam a brincadeira de como seria a briga do pastor Eduardo com a pastora Catarina. Eles encenavam para ver como é que era a coisa, né? E ele falava isso, que ele sentava na cama e perguntava, querida, hoje, teve alguma coisa que eu fiz que magoou você? E ele ouvia. E aí, se ela se sentiu ofendida com uma coisa, ela falava, e aí ele pedia perdão. E a mesma coisa acontecia com ela. Ela perguntava. E assim eles passaram uma vida. E eu falo também, se você já está com amargura, você já guardou coisas, comece a entregar, fale, eu entrego a ti, Senhor. E às vezes, pastor, às vezes a gente vai ter que novamente voltar à presença do Senhor, até realmente entregar. Mas é incrível que quando a gente entrega, aquele sentimento de liberdade acontece, as pequenas coisas e as coisas que acontecem no cotidiano começam a não nos atingir mais. E aquele fator de produtividade, de pessoa abençoada, ele começa a acontecer de volta na vida. Então, eu sempre falo isso, eu fui uma pessoa que eu já passei por muitas questões, eu passei por bullying, e eu aprendi isso com o Senhor. Que eu aprendi a entregar. Senhor, eu te entrego, eu abençoo essa pessoa. Agora, isso com pessoas no comum, né? Agora imagina a pessoa que você convive todos os dias. Então, entrega ao Senhor, entendeu? Se for preciso, vai de novo, Senhor. Eu peguei de volta, te devolvo. Eu te devolvo, me ajude. Porque a gente começa declarando, eu perdoo. Eu perdoo. E aquilo, aí tem gente que diz assim, mas isso não é mentira, porque eu tô chateado. Você está confessando. Você está gerando algo no teu interior. E você vai começar confessando até que aquilo se torne a tua realidade. E depois você vai sentir. E assim, muitas pessoas foram curadas e muitos relacionamentos voltaram a funcionar. Apóstolo, e se essas pessoas que estão nos assistindo, que não fazem parte da nossa congregação, quiserem comparecer na quinta-feira, qual é o nosso endereço? Amém. Nós estamos situados ali na Enéas Pinheiro, número 312. Se escrever Enéas Pinheiro 312, o próprio Google já vai dar o endereço e vai apontar no Google Mapa para onde é. Mas assim, de forma mais específica, fica entre Pedro Miranda e Everdosa. Olha, você que de repente quer nos visitar, todo domingo às 19 horas é o culto da família. Esteja lá, participe conosco, sua família, seus filhos são bem-vindos. Lá nós vamos acolher a sua família, vamos acolher os seus filhos, eles vão encontrar uma comunidade gostosa de conviver, acolhedora. Temos os nossos momentos de culto jovem, de culto de adolescentes, culto das rede de mulheres, rede dos empreendedores, rede de homens. Temos também um momento lá em que nós fazemos uma vez por mês, saímos ali do ambiente das quatro paredes e vamos fazer um lazer todo mês, liderados ali pelo pessoal da rede de adolescentes e rede de jovens, os casais que estão lá conosco. Eles lideram esse movimento e uma vez por mês, em algum local de Belém, nós fazemos algum tipo de lazer, algum tipo de encontro para descontrair. Então, famílias são bem-vindas na Igreja Evangélica da Paz, Ministério Primaz. Deus ama a família. Família é uma criação dele, mas nós trabalhamos em parceria com ele. Ele criou
mas a boa gerência, a boa administração cabe a nós, né? Salmo 127 fala sobre família, Salmo 128 fala sobre família, Provérbios 31 fala sobre família, Gênesis 12 dá uma missão para nós: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é um chamado maravilhoso. Restaurar famílias é um chamado maravilhoso. E eu tenho certeza que aquele que se achegar a nós, além de passar por um processo de amadurecimento da família, restauração da família, também daqui a pouco vai estar envolvido nesse projeto. Vai estar envolvido nessa missão de contribuir para a manutenção, né? As famílias da terra, né? Abençoar as famílias da terra. Esse é um dos nossos chamados. Né? Porque nós temos que fugir dessa estatística. Nunca houve, num tempo como hoje, em todos os tempos do meio evangélico, a estatística nunca esteve tão ruim para o nosso lado com relação como falaste no início, a quantidade de separação. Essa estatística é triste saber que 60% dos presidiários hoje são filhos de evangélicos, de mães evangélicas, pais evangélicos, ou são desviados. É uma estatística muito, muito triste. E a gente pode reverter isso. Eu creio. O meu discipulador, saudoso discipulador, ele falava o seguinte: você tem o Deus Todo-Poderoso, o maior general, mora em você. Você tem o poder do Espírito Santo, o maior poder do mundo. E você tem a maior mensagem do mundo, que é a mensagem da palavra. Então tem que aplicar. Se aplicar, vai dar certo. Mas é aquilo. O livro de Provérbios diz assim: esse é o nosso problema, nós, como seres humanos. O livro de Provérbios diz assim: não te estribes no teu próprio pensamento. Mas, como a apóstola Suzana mencionou, a gente entrega algo para Deus, mas depois a gente pega de volta. Como se não confiássemos que Ele vai solucionar, porque nós achamos que nós sabemos um pouco mais que Ele. Nós achamos que temos uma solução. Não, Senhor, do teu jeito está muito difícil. Eu acredito que do meu jeito vai ser melhor. Então eu vou me estribando. O que é? De onde vem a palavra estribar? É estribo, onde eu coloco o pé na sela para me firmar. Não te firmes no teu próprio pensamento. Então, quando eu me guio pela minha cabeça, pelo meu sentimento, me guio e tal, e o melhor conselho para mudar, melhorar a família e a família ir bem, está aqui na palavra. Na palavra. Não na minha cabeça. Nós somos seres inteligentes, claro, somos pensantes, né, sencientes, mas a palavra está acima de tudo. Então, se nós ouvirmos e nos guiarmos pela palavra, a família dá certo. A família dá certo. É claro, buscando bons conselheiros, buscando... É bom o casal querer evoluir, é bom o casal querer procurar uma mentoria, é bom o casal querer procurar, desde que seja uma mentoria bíblica, para não somente eles, porque a prole, os herdeiros também vão herdar aquilo, né? Vão herdar as bênçãos decorrentes de um lar consertado, de um lar maravilhoso. E é isso aí. O livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16, abre aspas, diz assim o Senhor: eu odeio o divórcio. Você já imaginou, se o Senhor mesmo está dizendo isso, aqui não tem arrudeio, não? E diz o Senhor, o Deus de Israel: e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Hoje o que a gente vê aí nas redes sociais houve uma traição não sei aonde, pronto, aí se espalha uma notícia feito pólvora, todo mundo rindo, zombando, contando piadinha, comentários, etc, etc, né? É lamentável isso aí, porque parte de pessoas que não têm conhecimento, não teve instruções, não conheceram a Deus, não temem a Deus, né? Onde poderiam estar evitando tudo isso,
né? De ter sua família estruturada, fortalecida, ter um manual, como o senhor falou, tá aqui o manual de como você viver bem com a sua família, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, com seus amigos, com seu vizinho e etc. Então, eu sei que a minha esposa, ela é muito abençoada, né? Porque Deus colocou uma pessoa feito eu na vida dela. Não, brincadeira. Eu já ia dizer, eu já ia brincar. Meu nome é humildade, meu sobrenome é simplicidade. Não, eu sou muito abençoado porque Deus me colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida e era aquilo que eu pedia ao Senhor, sabe? Então, eu agradeço de coração a Deus, agradeço de coração a vocês. E pessoas que estão aí nos assistindo, casais, irmãos, amigos, parentes, a separação não é uma opção, tá? Não é uma opção. Então, busquem se aconselhar com pessoas que são exemplo, pessoas, principalmente, pessoas que têm entendimento cristão. E aí vocês peçam uma opinião, não vão se aconselhar com qualquer um, porque se aconselhar com as pessoas erradas, o problema vai terminar aumentando muito mais. 19 horas, sem ser nessa aqui, na próxima agora, hoje, dia 30, então dia 7, né? Dia 6 de junho, a próxima quinta, estaremos lá a partir das 7. Se chegar a nossa mesa já estiver ocupada, vai ter outros casais capacitados para aconselhar. Estaremos lá entre 6 a 8 casais nessa próxima quinta. E assim quinzenalmente, né? E como mencionaste a questão de Malaquias, historicamente, aquele momento do profeta Malaquias, Israel estava passando por um momento muito triste, que era o momento em que estava tendo o maior nível de separação em Israel. Estava tendo o maior nível de separação. E Deus não fez a família, como eu disse no início, Deus não fez a família para dar errado. O projeto dele é para dar certo. É que aquele ditado que a gente sempre brinca, né? Ditado, não, aquela expressão, é nós que enfiamos o pé na jaca e colocamos a carroça na frente do burro, achamos que nossa sabedoria é maior que a de Deus, e aí vamos geralmente pelo mais fácil, né? Vamos pelo mais fácil. Mas deixa eu dizer para os nossos ouvintes, a sua família nasceu para dar certo, os seus filhos nasceram para dar certo. Você apenas tem que, de repente, buscar uma igreja em que você vai ser acolhido, sua família vai ser recebida, você vai poder participar de uma rede de aconselhamentos. Nós temos na nossa igreja a questão da mentoria. Cada pessoa que chega, ela vai ter um mentor para poder aconselhar, e tem essa rede de aconselhamentos nas quintas-feiras, né? Tem essa rede de aconselhamento nas quintas. Quero dizer o seguinte: família é um projeto de Deus. E como todo projeto de Deus, só funciona com ele. Aí, pessoal, o próprio arquiteto tá falando. Só funciona com ele. Então nós precisamos buscar Deus. Se a nossa vida não estiver alinhada com Deus, imagina o seguinte: quando a gente faz curso de casal, a gente fala isso. Se mulher pensa rosa e o homem pensa azul, já é diferente, né? Diferente. Já é diferente. Aí imagina que uma pessoa é criada de uma forma, outra pessoa é criada de outra forma. Aí imagina que uma pessoa viveu uma vida, talvez ela tenha tido algum tipo de trauma, e o outro viveu outra vida, que talvez foi até mais fácil. Então, as pessoas são muito diferentes. Para funcionar e ser um, como é o projeto, tem que ter uma terceira pessoa ali abraçando junto. E aí, o cordão de 3 dobras não consegue se quebrar. Deus faz com que o melhor lado do homem e o melhor lado da mulher funcione. E aquilo que é ruim, a gente vai
com o amor do Senhor, a gente vai renunciando, a gente vai negociando, e aí todos os dias a gente vai se tornando mais unido, mais, vamos colocar, bênção sobre a terra. Bênção na vida dos filhos, bênção onde a gente trabalha, bênção em todos os lugares. Mas assim, todo o projeto de Deus, o projeto para a nossa vida, aquilo que Ele escreveu para nós é grande, só pode ser feito com Ele. Verdade. Deus nunca nos manda fazer algo sem a presença dEle. Se é coisa pequena que eu consigo fazer, então não é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, precisa de dependência dEle. E sabe, a família é um projeto de Deus. E o mundo está caminhando para o tempo do fim. E é onde o amor de muitos se esfriaria. A gente está vivendo cada vez mais numa sociedade egoísta. E a gente está vivendo aqui. Mas sabe, se a gente buscar o Senhor, busque a Deus, meu querido. Busque a Deus. Você que está me ouvindo, busque o Senhor. A sua família vai dar certo. Quando Ele está lá, muda tudo. A gente consegue amar quem merece, quem não merece, a gente consegue ser melhor. Até aquilo que é só o Espírito Santo que pode frutificar, quando Ele está lá, esse fruto aparece. Então eu vou dizer para vocês, busque o Senhor, que a tua família vai dar certo. Amém, amém, amém. Pois, irmãos, vocês aí que estão nos assistindo, permaneçam aí com a gente, que daqui a pouco a gente vai fazer vários louvores, tá? O Ministério de Louvor da nossa congregação está presente aqui, daqui a pouquinho eles vão estar entrando e vão estar aqui fazendo vários louvores aí para edificar a vida de vocês, tá? Só vou deixar aqui uma última frase para vocês fazerem uma reflexão. Reflitam aí um pouco. Por que vocês brigam? Por que vocês estão brigando? Qual esse motivo aí? É tão sério mesmo que não possa ser perdoado? Quando vocês começaram a namorar ou que resolveram casar, tomar a decisão, já foi com a intenção de, uns 6 meses ou um ano depois, se separar? Não, vou me casar, passar 6 meses, daqui a pouco eu me separo? Era essa a intenção? E no meio da caminhada, o que deu errado? Então, vão lá, procurem ajuda, vão fazer uma visita lá pra gente, e aí a gente vai conversar, bater um papo. A gente não vai cobrar nada disso aí para vocês, tá? Isso é gratuito. Então, muito pelo contrário, a gente quer ver a alegria, a felicidade de vocês, a família de vocês reconstruída e estabilizada. Então, fiquem com Deus, uma boa noite, que Deus continue nos abençoando, Deus continue abençoando a vida de vocês, e eu vou deixar aqui com o apóstolo para eles fazerem esse encerramento maravilhoso. Eu vou falar então por primeiro e ela encerra. Olha só, muito obrigado pelo convite, que alegria estar aqui no podcast e um prazer e também gratidão. Pegar um gancho que foi muito importante o que você falou. Eu tenho certeza que você no seu lar, você se pergunta, meu Deus, eu estou tentando fazer dar certo, mas parece que não acontece. E quando eu me pego, a gente está brigando por uma coisa às vezes tão pequena. Como foi dito, como o apóstolo Zana falou bem no início, às vezes aquela coisa pequena é só o último peso que estava faltando nas costas de uma pessoa que já estava com a vida pesada. Já vinha acumulando amargura, como diz o livro de Hebreus. A raiz de amargura, ela contamina toda, é um fermento que contamina toda a massa. Então, às vezes, faltava só aquela pena. Você está segurando um peso bem grande, faltava só a pena cair em cima para ficar a cereja, né, do bolo, para ficar mais pesado. E a pessoa não se percebe. Meu Deus, nós estamos nos degladiando por uma coisa tão pequena. Nós estamos nos degladiando por coisas que... como disse o Senhor Jesus, uma casa dividida não fica de pé. Por que eu estou fazendo da pessoa que eu elegi para ser... Eu vou viver com ela para todo sempre. Eu elegi ela para ser meu companheiro para o resto da vida.
Por que agora eu estou me tornando inimigo dessa pessoa? Não é sábio. Então, é um conselho. Tenta se colocar de fora para você enxergar e não eleger os culpados. Mas se você resolveu o problema, você resolveu o problema. Nós esperamos, você que nos ouve, nós esperamos todo domingo às 19 horas. Você é nosso convidado para estar lá. Tenho certeza que como vai ficar gravado, uma hora ou outra, sempre vai ter alguém ouvindo. Então, todo domingo na Enéas Pinheiro, 312, às 19 horas. Amém. Amém. Eu quero encerrar fazendo uma oração pela família. Amém. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, meu Pai, por estarmos todos aqui e por cada pessoa que está nos ouvindo agora. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor seja aquele que abençoe cada casa, cada lar. Em nome de Jesus, Pai, visite agora essa pessoa que está nos ouvindo. Senhor, se estiver com problema, peço que o Senhor se revele, que o Senhor fale, que o Senhor trabalhe, que o Senhor faça algo, Pai. Mas nós clamamos a Ti, Senhor, que haja restauração na família, na casa, no lar, em nome de Jesus. Nós te entregamos, Senhor, a nossa vida, nós te entregamos, Senhor, nossa casa, nosso lar. Faça morada, Senhor. Fica. E Deus, que o Senhor possa continuar falando com cada pessoa e o Senhor possa continuar se revelando a cada pessoa. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.